Queda de cabelo nem sempre é doença, mas é um sintoma. Manhã Total volta a este tema porque você pediu e a gente obedece. Uma preocupação para homens e mulheres. Jordana Fernandes com a gente, dermatologista, de volta. Obrigada, viu, Jordana? Imagina, um prazer. Já vamos começar antes do pessoal perguntar sobre os principais probleminhas que apontam falhas, não é isso? A gente falou mais da outra vez daquela queda generalizada que não gera muitas vezes falha no couro cabeludo, né? Mas hoje a gente vai falar mais dessas áreas de falha, que às vezes cai em uma região determinada do cabelo e fica um buraco, ou então fica áreas com cabelos mais ralos, né? E não aquela queda difusa, que mais essas áreas de falha que costumam ser associadas a doenças. Vamos acompanhar umas imagens que a doutora Jordana separou pra gente poder entender um pouco mais do que ela está trazendo hoje. Essa também é uma falha grande, né? Ó, então, o que a gente vê nessa foto? É uma perda dos pelos finos da região do rosto, tá vendo? A perda da sobrancelha e aqui da região da linha de implantação do cabelo. A gente nota nessa foto que os pelos aqui da região que divide a testa e o cabelo, eles vão caindo. A gente fala que a pessoa vai vendo que a testa vai ficando maior, porque o cabelo vai arredando para trás. Essa doença alopecia frontal fibrosante. Ela é uma doença nova. O primeiro caso dela descrito foi em 1994. Nossa, Recente. Mas o que acontece? Está aumentando muito nos últimos anos os números de casos. E essa queda ela predomina em mulheres. E por que ela é muito importante? Porque esses pelos, esses cabelos que caíram, eles não nascem mais. No local da raiz do cabelo, acontece uma cicatriz que impede o crescimento de novos fios. Então, é muito importante o diagnóstico e o tratamento precoce nessa condição para que evite que a doença vá progredindo cada vez mais. Que a gente conseguindo tratar no começo, o defeito estético, né, essa falha, vai ser um pouco menor, já que os fios que caíram não vão mais nascer. Implante é possível fazer? Nessa doença, o implante ou o transplante capilar, ele não é recomendado, porque como é uma doença cicatricial inflamatória, o que viram? Alguns trabalhos mostram que foi tentado o transplante nesses pacientes e os fios transplantados foram biopsiados depois e mostraram essa inflamação. Então, você vai perder aquele cabelo. Entendi. E, às vezes, não só perder, mas o próprio transplante ele pode desencadear uma nova crise da doença. Tem uma amiga nossa, a Poliane, lá do Granada, ela falou que o cabelo dela está caindo demais. Ela nem penteia tanto o cabelo. E está caindo muito. O fato de pentear realmente ele não gera uma queda de cabelo, né? Aí tem que ver direitinho a história dela, o que aconteceu, se tem falha, se não tem falha, para fazer o diagnóstico, porque são várias as causas de queda de cabelo. Vamos para a próxima imagem que a doutora Jordana preparou para a gente. Essa já é uma falha. Nessa foto a gente vê uma falha circunscrita, né? Exatamente. Essa foto é de uma doença conhecida como alopecia areata, popularmente conhecida como pelada. Já ouviu falar? Já ouvi falar, Jordana. Então, a maioria dos casos acontece igual nessa foto. Áreas circunscritas, pequenas falhas no couro cabeludo. Mas tem alguns casos, Mônica, que a pessoa, ela perde todo o cabelo e às vezes todos os pelos do corpo, sobrancelhos, pelos da axila, do braço. Então, é muito importante o diagnóstico e tratamento. Ela é uma doença chamada de doença autoimune. Essas doenças autoimunes, as células de defesa do nosso corpo, elas atacam, nesse caso, a raiz do pelo. E o cabelo, ele é considerado como estranho para o corpo. Entendi. Então, ela ataca, o cabelo cai. Em alguns casos, o tratamento volta rápido, a repilação é completa, mas em alguns casos, o paciente sofre por anos com essa doença. Está ligado ao estresse? Você falou que é autoimune, mas está ligado ao estresse? As duas que você mostrou, Jordana? Não está ligado ao estresse. Entendi. São outros gatilhos. Igual a doença autoimune, normalmente ela é genética, ela está no DNA da pessoa. E tem alguns gatilhos que podem desencadear a doença. O estresse, a gente não acredita muito que seja um desses gatilhos, não. Olha, tem a nossa amiga Érica, do bairro Chácaras Panorama, eu acredito. Ela falou que percebeu no couro cabeludo uma queda intensa, ela está até desesperada. Ela sente, mas ela passa e sente, parece que o cabelo está nascendo, né? E coça bastante. Pode ser uma dessas situações? Essa queda de cabelo intensa assusta muito as mulheres, porque de repente você está perdendo muitos fios, né? E às vezes por uma inflamação,
como é o caso dessas duas doenças, essa inflamação, ela faz cair o fio e aí pode, às vezes, coçar, doer mesmo. Então, igual eu falei, como são várias as causas de alopecia, precisa de examinar direitinho, ver qual que é o caso dela, para poder guiar o tratamento. Não é o mesmo tratamento para todas as doenças. Essas duas que eu mostrei, cada uma tem um tratamento diferente. Às vezes, uma você vai infiltrar medicamento no consultório, com injeções. Outra você vai tomar medicamento por longos períodos em casa. Às vezes vai só passar medicamento nessa área de falha que foi da última foto, já vai resolver. Então é muito variável. Muito variado, né? E é importante que a Jordana traga tudo isso pra gente, para a gente possa procurar, né, o quanto antes. A gente tem mais, não tem? Mais imagens para apresentar para você que acompanha. Olha, essa foto é uma famosa. A Naomi Naomi, modelo, não é isso? O que a gente percebe? Uma área de falha aqui também nessa região, mas um pouquinho diferente. Essa alopecia é chamada de alopecia de tração. Ela é muito comum em mulheres afrodescendentes, mulheres negras, que desde pequenininha elas têm o costume de usar penteados que fazem um repuxamento intenso do fio aqui da raiz. Aquelas trancinhas, várias trancinhas no cabelo, às vezes penteados que puxam muito a raiz. E essa alopecia ela é causada justamente por esse repuxamento. Essa tração contínua, ela vai gerar também uma inflamação lá na raiz do pelo. E com o passar dos tempos, sendo essa tração crônica, pode gerar falhas, igual no caso dela. Gerar falhas no couro cabeludo, às vezes no comecinho, se a gente tratar, pode voltar o pelo, mas a longo prazo não volta também não. Fica essas áreas para o resto da vida de falhas. Antigamente era mais comum nas mulheres negras, mas hoje a gente vê em mulheres de cabelos lisos também. Por quê? Por causa dos apliques, que é a nova tendência, né? Cada vez mais as mulheres usam apliques, que às vezes usavam por períodos curtos, longos períodos. Ficaram totalmente adeptas aos apliques. E eles também fazem essa tração, eles puxam o fio. Podendo causar essas áreas de falha também. E eu vou trazer uma outra pergunta que me veio. Fazer a prancha demais pode causar esse tipo de situação? Porque você puxa o fio, não tem nada a ver. Me veio isso, Jordana. A prancha, você passa na hora e aquela tração foi momentânea. Esses penteados, às vezes as pessoas ficam horas e dias com esse negócio puxando aqui a raiz, os apliques principalmente, né? Hoje em dia, e as trancinhas também fazem essa tração contínua. Então, seria mais um processo crônico. Tem uma amiga nossa, Joyce, depois da gravidez o cabelo dela está caindo muito e foi parto normal. Ela não amamenta já faz 1 ano e ele continua caindo. Nesses casos, precisa ser investigado um eflúvio telógeno crônico, que foi o tema que a gente falou da outra vez, uma queda difusa, às vezes desencadeada pelo parto. Aí tem que investigar se ela está com alguma alteração de tireoide, às vezes, alguma outra doença crônica, justificando essa queda por longos períodos, já que ela não tem falha, né? A Lindalva está acompanhando, está perguntando se a alopecia tem cura. A maioria, sim. Às vezes tem alguns casos, igual a alopecia areata, que ela tem aquela cura no momento, mas um dia pode voltar. A calvície feminina não tem cura, mas tem tratamento. A longo prazo você consegue melhorar. O eflúvio telógeno, descobrindo a causa e tratando, tem cura. Vai variar da causa da queda. Você falou da calvície feminina, a Josi está perguntando se é hereditária. É hereditária, sim. Normalmente a mãe que tem aquele cabelo mais ralinho, a filha também pode vir a ter. Costuma ser genético. O marido preocupado com a relação que você falou agora há pouco, que é normal cair o cabelo depois do parto, né? O Gilberto Pereira, do Bonada da Colina. É normal. A maioria das mulheres vai notar essa queda 3 meses depois do parto e que vai durar mais ou menos 3 meses também. Eu falo com meus pacientes que normalmente quando o filhinho fizer 6 meses, o cabelo para de cair. Então tá. Tem mais imagens pra gente acompanhar de alopecia? Vamos para mais enquanto as suas perguntas chegam. Essa é a da calvície feminina, Mônica. O que a gente nota? A risca que divide o cabelo ao meio, ela vai ficando mais alargada, vai tendo uma falha que ela não é bem a ausência de cabelo. Ela vai tendo uma rarefação dos fios e ele vai ficando mais ralinho aí nessa região da risca, da divisão ao meio do cabelo. Então, os fatores principais costumam ser genéticos, a mãe vai ter, às vezes a irmã vai ter, e não tem cura, mas tem tratamento. Então, quanto antes você começar a tratar a longo prazo, como é uma doença crônica, né? A longo prazo você vai ter melhores resultados estéticos, com o crescimento desses fios e também conseguir segurar mais essa queda a longo prazo.
A gente tem muitas perguntas para você, viu, Jordana? A nossa amiga Maura, lá do Granada, passou por 3 cirurgias em 45 dias e notou que o cabelo está caindo bastante. Quer saber se é por causa disso? E a nossa amiga Lucinéia também fez cesariana e o cabelo não para de cair. Ela está com medo até de lavar. Cirurgias em si podem causar queda de cabelo, uma queda transitória. E o parto, ele tem 2 causas de queda, que é a questão hormonal, que faz uma variação grande dos hormônios femininos durante a gestação e depois tem uma variação imensa no parto. Isso, por si só, causa uma queda. E o fenômeno cirúrgico, o parto ou cesárea ou parto normal mesmo, também vão gerar queda. Por isso que, às vezes, as mulheres notam essa queda importante. A Sabrina também trazendo, disse que fez redução do estômago e o cabelo está caindo muito. Tem como parar de cair? A Sabrina tem 2 causas de queda também, provavelmente, só com essa frase. A cirurgia do estômago, ela vai gerar um emagrecimento muito intenso em curto período de tempo. E além da cirurgia. Então, esses 2 fenômenos podem causar uma queda de cabelo transitório. Precisa avaliar se é só isso mesmo e tratar. E tratar porque tem como tratar, Tem como tratar. A gente tem mais imagens, não? Eram já só essas mesmo. Eram aquelas 3. Quer dizer, todas têm condição de serem tratadas a partir do momento que eu presto atenção também no meu cabelo, né? Isso, tem que prestar atenção e procurar o tratamento o quanto antes. Que quanto antes você comece a tratar, melhor o resultado estético. Olha só, tem uma amiga nossa que mandou uma foto, ela disse que tem 32 anos e tem cabelos ralos e brancos, bem, olha aqui, bem na entrada, bem na testa. Engraçado, às vezes essa alopecia areata que eu mostrei, quando os cabelos voltam a nascer, eles nascem brancos. E depois que eles voltam à pigmentação normal. Então, é importante na história dela saber se ela teve uma queda aguda, uma falha nessa região e depois eles nasceram, ou se essa queda, essa rarefação do cabelo é um fenômeno progressivo. A nossa amiga está preocupada, Alessandra, se a pessoa tem mania de arrancar o cabelo. Eu lembro que você trouxe, que é a tricolomania, não é isso? Tricotilomania. Tricotilomania. Isso mesmo. Nasce de novo? Depende do caso também. Às vezes, por ser um fenômeno tão repetitivo e crônico, às vezes causa falhas permanentes. Mas na maioria dos casos, se a pessoa tratar e parar de arrancar os cabelos, aí sim volta. Esse fenômeno está muito relacionado à ansiedade, que você tinha me perguntado. Né? Se a pessoa tem mania de ficar lá arrancando o tempo inteiro, não nota, e aí vai gerando áreas de falha. O nosso tempo está acabando, mas eu quero trazer a Irene. Ela disse que é o seguinte, alergia faz cair e ela trouxe que está fazendo tratamento para depressão e ansiedade. E ela toma esse medicamento aqui, ó, minoxidil, é isso? O minoxidil, provavelmente ela passa. Ele é de passar, a maioria dos casos. O que o minoxidil faz? Ele é um engrossador dos fios. Então, em algumas doenças que vai causar um afinamento dos fios, igual a alopecia androgenética ou calvície feminina, ele vai engrossar esses fios que ficam. Ele não vai fazer nascer em áreas de falha, entendeu? Depende da causa da queda dela. A depressão, dependendo do remédio que ela está tratando, pode fazer cair. Se a depressão for muito profunda, também pode fazer cair. Então, aí tem uma boa entrevista, uma conversa longa. E esses casos, essas consultas de queda de cabelo são demoradas para a gente conseguir chegar na causa. Que delícia de conversa, Jordana Fernandes, dermatologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total, te agradecendo sempre, vai voltar em breve. E é você também que participou com a gente. Obrigada, Jordana. Imagina, um prazer. Boa semana, viu? Obrigada.